Bom, vamos começar o nosso bate-papo em nome do escritório de Blas e Parente Associados, em nome da AIPLA. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a todos esses que estão já conosco, que estão entrando, agradeço a presença das nossas panelistas, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, vou ter o prazer de apresentar. A presença de todos é muito importante porque a gente traz um tema que é importante a todos nós. Então, mais uma vez, nós do De Blas e Parente estamos sendo hosts do Women in IP, a convite da AIPLA, a American Intellectual Property Law Association, uma das maiores associações norte-americanas de propriedade intelectual e uma das mais importantes também no mundo. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional, Dia Mundial da Saúde, data criada pela Organização Mundial da Saúde, com o intuito de garantir o melhor nível de saúde para a população mundial através de divulgação de importantes práticas e para conscientizar. Para celebrar essa data, trouxemos hoje duas especialistas, duas feras que eu conheço há muitos anos, no tema relacionado ao bem-estar no trabalho. Quem são elas? Quem são Fabiana Luna e quem são Luísa Bittencourt? Fabiana mescla sua formação em marketing e gestão estratégica com engenharia. Gerenciou as áreas de inovação, estratégia e marketing do Senai CETICT, da Embeleze, e hoje gerencia o marketing e os projetos de inovação do Rio Sul Shopping Center, um dos mais badalados e tradicionais centros de compras do Rio de Janeiro e do Brasil, segundo a revista Exame. É também coautora do livro O Código Feminino da Liderança, o futuro das organizações e de seus líderes. Fabiana, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. A gente que se conhece há tanto tempo. Eu só tenho aí mais uma vez, agradecer a você pela presença. Obrigada, eu que agradeço, Alexandre. Um bom dia a todos. E Luísa Bittencourt, que eu também conheço há muitos anos, que é instrutora sênior de Mindfulness, instrutora de Mindful Eating, ensinando essas ferramentas para crianças, adolescentes, adultos e para empresas no Brasil e fora. Luísa realiza já um programa anual incrível de Mindfulness e nosso escritório já está com a gente já há bastante tempo, é conhecida dos nossos colaboradores, dos nossos colegas no De Blas e Parente, e é um prazer ter você aqui, Luísa. E eu não quero deixar de lado que você também é advogada, que advogou por muito tempo e fez essa migração de carreira muito bacana mesmo. Muito bem-vinda, Luísa. É um prazer estar aqui no nosso evento. Prazer é meu. Muito legal. E, pessoal, acho que o mais importante também é a gente abordar o porquê desse tema, né? Uma data importante, Dia Mundial da Saúde. Por que falar de saúde? Por que falar de felicidade, de um ambiente saudável no ambiente de trabalho? Muitas vezes a gente conceitua, né, saúde, felicidade na nossa vida pessoal. E por que não no ambiente profissional? Por que não no nosso dia a dia? A gente passa tantas horas dedicadas ao trabalho, hoje muitas vezes menos no ambiente profissional, no ambiente físico, mas também no virtual. A gente se relaciona com os colegas, nós temos as nossas atribuições profissionais. Por que não fazer isso de forma saudável? Por que não fazer isso de uma maneira feliz, né? Então, o nosso bate-papo ele vai ser de uma forma muito leve, vai ser uma troca de experiências com a Fabiana, com a Luísa, de forma a trazer para vocês, a somar, a ser útil para vocês que estão aqui conosco sobre esses conceitos da saúde, da felicidade no nosso ambiente de trabalho. Então, antes de nós efetivamente começarmos, 2 recadinhos para vocês. O primeiro é que ao final do nosso evento, nós vamos ter, para aqueles que ficarem conosco até o final, 2 sorteios. Um de uma participação, de uma vaga no clube de Mindfulness online,
que a Luísa tem, que é um sucesso, que é super bacana, muito legal mesmo, e o sorteio de um livro da Fabiana, esse que eu falei ainda agora, O Código Feminino da Liderança, o Futuro das Organizações e dos Seus Líderes, que ela é coautora. E agora, a gente precisa, porque nós estamos falando no âmbito de um evento da AIPLA, nós precisamos e vamos passar um vídeo institucional que eu convido a vocês para assistir conosco. Good morning, good afternoon, or good evening. Wherever you're joining us from in the world today, and whatever time it is for you right now, welcome to the Women in IP Global Networking event. Now in its 15th year, this event has gone from strength to strength, and this year's theme is the important topic of being happy and healthy in our work. If you've attended an event before, you'll know that it's tradition for us to share some thoughts from AIPLA's executive leadership and the Women in IP Executive Committee. So please enjoy the following videos. Well, hello, I'm Vince Garlock, the Executive Director of AIPLA, and let me express my greetings on behalf of all of us here at AIPLA headquarters. You know, this event underscores what a great role the Women in IP Committee plays in bringing together practitioners from around the world. 49 locations over 5 continents. Truly remarkable. And how important those connections are today more than ever. I know you will appreciate this time together. I want to express my gratitude to the leaders of the Women in IP Committee, to those of the committee members who have planned this worldwide event, to all of our hosts for the various events, and of course to you participating. I know you will enjoy this time together, and if you aren't already, I look forward to you getting engaged with AIPLA. Thank you. Hello from South Florida and welcome to AIPLA's 2022 Global Women in IP Networking event. I am Carol Thorstad Forsyth, Chair of the Women in IP Committee and partner in the IP department at Fox Rothschild. First, I would like to highlight our hosts for these events. Their generosity is much appreciated since it allows hundreds of women across the globe to gather and network in a way that is aligned with our committee's mission. I would also like to thank each of you for attending these events. Our hope is that you will strengthen and create new relationships among our current members. For those of you who are not currently members of AIPLA or the Women in IP Committee, we welcome you with open arms and hope that you will join our committee. The committee's mission is to inspire and empower women in IP to reach their potential. The committee develops content, leads initiatives, and holds events like this one to facilitate its members' professional development and to reach a truly balanced and inspired life. Some of our other programs include local community service events, virtual IP huddle programs similar to Lean In, Working Moms Group, a Women to Watch program, a speaker bank, and international delegation events. If you have an interest in learning more about these programs or becoming actively involved in the committee, please reach out to me. I hope you all enjoyed today's events. Cheers. Dear friends, welcome to the AIPLA Women in IP Law Global Networking event. My name is Cindy Kwan, Senior Partner of Beijing Long'an Law Firm. As the Asian liaison of this event, it's my honor to organize today's meeting in Asia Pacific region. At this time, when the COVID situation is still not optimistic, I'm particularly grateful that we from all over the world can gather here to join this meeting online. In this event, we'll share a variety of wonderful activities held in various countries and regions, make new friends, gain deeper understandings of each other. Meanwhile, we will share our thoughts, clear confusions, talk about opportunities and challenges in IP field. Thank you for joining us, and I hope you are enjoying the event. Hi, and welcome to AIPLA's Women in IP Global Networking event. My name is Elaine Spector, and I am chair of the Outreach Subcommittee for AIPLA's Women in IP Committee. Amazing committee.
We are so excited to be relaunching our in-person events throughout the world, although we do know that some of you will also be meeting virtually. The pandemic has really provided us with a unique opportunity to not only connect with women IP practitioners in our local communities, but also in our international communities. I know that I have benefited from that as I've met so many women over the years, both in person and virtually. Whatever way you're connecting with us today, my hope is that you will connect with someone new. We are building a network of strong, empowered IP practitioners. I hope you have a wonderful time. To echo the sentiments of those videos, thank you. Thank you to our hosts and to you all for joining us today. As chair of the amazing subcommittee that's organised this event, I'd also like to thank each and every one of my liaisons for all their hard work and effort. Finally, a message to enjoy yourselves, make new friends, reconnect with people, and take lots of photographs. Please share your photographs on social media using the hashtag WIPNE so we can share them with our network and bring everyone together today. Muito bem. Então, agradecendo mais uma vez aí a AIPLA, a participação de todos que estão aqui conosco, da Luísa, da Fabiana. Eu sou Alexandre Prado, eu sou o diretor executivo do Di Blasio Parente Associados. Então, vamos começar com o nosso bate-papo, né? Começo com você, Luísa. O que é felicidade no ambiente de trabalho para você? Bom, vendo muito da minha experiência também, né? E vendo muito dos meus alunos, acho que felicidade no trabalho começa com aquela sensação de que você não fica esperando só a sexta-feira para ser feliz. E bate, às vezes, aquela ansiedade, né? Aquela taquicardia, domingo, quando você sabe que tem que trabalhar no dia seguinte. Então, isso, né? A gente não pode ser feliz só nos finais de semana, só nas férias. Então, o trabalho tem um grande, né, papel no nosso dia a dia, a gente passa a maior parte do nosso tempo, muitas vezes, no trabalho. E até antes aí da pandemia, em 2019, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. E, com certeza, isso não melhorou com a pandemia. E eu vejo que a gente vive muito no piloto automático, né? Tem essa questão do multitarefa, e isso no trabalho é uma questão assim, muito importante, porque a gente cresceu ouvindo que a gente tem que ser multitarefa, que a gente tem que resolver tudo ao mesmo tempo. Isso, inclusive, era algo que, né, até quando eu ia fazer entrevista de emprego, quando eu era advogada, era uma coisa legal de falar, né? Estou multitarefa. E agora a gente já vê com tantas pesquisas que, na verdade, o multitarefa não é muito bom. Claro, a gente pode colocar coisas simples no modo, né, automático. Mas, se você quer fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo, né, às vezes a gente quer dirigir e fazer uma reunião no Viva Voz, algo vai sair mal feito. Ou você pode bater, ou você não vai prestar atenção em alguma informação importante porque você teve que prestar atenção no trânsito. Então, a gente está o tempo inteiro querendo otimizar. A gente está fazendo mais de duas coisas ao mesmo tempo no trabalho. Então, você está falando no telefone, está participando de uma reunião, está mexendo numa planilha. Então, é a mesma coisa, né? Algo tem grande chance de sair mal feito, e aí vem a culpa, né? A gente se cobrar demais. E também o desgaste, né, mental mesmo. A gente fica muito cansado. Então, a gente termina o dia com aquela sensação de que a gente resolveu milhões de coisas, né? Fez um monte de coisas, mas não resolveu nada. Porque as coisas vão aparecendo, as prioridades do dia a gente esquece, porque é na reatividade. Alguém pede uma coisa, você vai lá e resolve, vai rapidinho. Aí você acaba perdendo um pouco o foco do que você de fato tinha que resolver, e no final você está correndo desesperada de novo, né? Então, a gente também aprender a não ser tão multitarefa assim, que é muito mais produtivo, porque você está 100%. Às vezes não vai ter jeito, mas que a regra do nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né? Porque quando a gente fala de mindfulness, é um combo. Ninguém está ansioso ou infeliz só no trabalho. Isso está na sua vida inteira. Mas, claro, né, o trabalho tem essa parte mais estressante, que gera mais ansiedade. Então, eu acho que a gente aprender a lidar melhor, viver com mais presença também no ambiente de trabalho, tentar o melhor que a gente puder fazer uma coisa de cada vez, né? Porque assim a gente faz
com mais atenção, dar 100% da gente ali. E se não sair do jeito que a gente quer, tá tudo bem também. Pelo menos a gente aprende e não se culpa, porque a gente sabe que a gente deu o nosso melhor. Bacana. Então, eu vejo muito isso no ambiente corporativo, nessa correria. A pessoa está fazendo reunião e está respondendo mensagem. Eu falo, gente, não me responde. Se você tem reunião, guarde o celular, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Desculpa, Luísa, porque estava meio picotando para mim, eu pensei que você já tivesse terminado. É interessante você trazer esse ponto, né? Porque a gente acaba vendo isso no dia a dia também, no dia a dia pessoal, né? Da pessoa tá fazendo alguma coisa e está no celular, tá almoçando e está no celular, tá fazendo uma atividade física e tá no celular, trabalhando, ou tá trabalhando e resolvendo outra coisa, a coisa de fazer tudo ao mesmo tempo e gera realmente uma carga de estresse, né? Fabiana, como é que você vê isso? Para você, o que é a felicidade, né, no ambiente de trabalho? Então, eu concordo muito com a Luísa que existe um conjunto, né? Que é a gente precisa ser feliz, né? Nas nossas escolhas e nos nossos ambientes. Então, eu acho que quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando de um lado valiosíssimo da nossa vida, onde a gente despende muito tempo, muita energia, a gente despende a nossa criatividade, né, a paixão de muitos, né, que podem trabalhar com aquilo que é a paixão daquela pessoa. E assim, acho que para promover esse ambiente de felicidade, a empresa tem que proporcionar um ambiente de boas práticas e acolhimento, né? Porque a gente não decide que a gente vai ser feliz. A gente, naquela situação, a gente é ou a gente não é, né? Então, hoje eu defendo muito a seriedade das empresas nesse processo de promover isso que a gente está falando aqui, porque felicidade e saúde também é uma coisa só. Né? Quando a gente fala, eu quero ser feliz, a gente quer saúde, né? A gente quer saúde mental, saúde física, a gente quer tempo. Hoje, assim, a Luísa falou a questão, né, de não ficar esperando chegar a sexta-feira. E assim, realmente, até porque a sexta-feira nem significa que a gente não vai trabalhar, né? Na sexta, no sábado e no domingo, porque o trabalho faz parte da nossa vida, né? Quando a gente tem um papel de liderança, então a gente não desconecta, a gente tem que ser 100% responsável, né? Mas também a gente pode chegar na sexta-feira feliz que a gente vai ficar mais tempo em casa, mais tempo com a nossa família. Então, eu fui aprendendo, né, ao longo aí de muitos anos de gestão. Eu já tive uma fase que eu implicava, falava assim, nossa, vocês só querem que chegue sexta-feira, né? Eu mudei isso. Assim, hoje eu penso assim, segunda-feira eu já estou falando, gente, calma que a sexta-feira vai chegar. Porque realmente é diferente, né? Por mais que a gente fale, eu amo o meu trabalho, que bom que a gente também ama estar em casa, que a gente também ama ter as atividades que nos dão prazer. E acho que nós, como líderes, como empresa, nós precisamos ter essa responsabilidade de promover esse ambiente. Legal, Fabiana. Você tocou nos pontos super legais, corroborando também o que a Luísa tinha falado, e a questão da felicidade está andando junto com a saúde. Eu vejo até também como gestor, é aquela história a pessoa que está feliz e saudável, ela produz mais, né? Então, a própria empresa ganha mais em termos de produtividade porque a pessoa está feliz. Ela vai se dedica porque ela está feliz, né? Está feliz com o ambiente de trabalho, está feliz com o trabalho que ela realiza. Muitas vezes ela entende, nem sempre, mas ela entende o seu papel nessa engrenagem toda, né? E eu trago aqui uma frase que eu lembro de uma entrevista do professor Márcio Sérgio Cortella, que ele fala que a felicidade ela é episódica, né? Ela está nos pequenos detalhes, porque se ela fosse algo perene, a gente talvez não a sentisse, né? Então é muito importante também isso, né? De entender esses momentos e muito pequenos, celebrar, estar feliz por esse momento de felicidade, né? E aí
surge a situação. Como a gente busca esse equilíbrio na vida profissional, no mundo corporativo e na vida pessoal? Esse equilíbrio nem sempre é fácil. Fabiana, como que a gente acha esse equilíbrio? O equilíbrio é o desafio, né? Eu tive, assim, uma experiência bem forte, né, na minha vida profissional. Como você falou, eu passei por várias experiências em grandes empresas, onde é muito difícil você assumir responsabilidades grandes e manter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida privada, entre a sua família e o tempo que você se dedica ao trabalho. E acho que esse também é um aprendizado e um amadurecimento, né, do profissional, que a empresa pode auxiliar muito nesse processo aí de desenvolvimento pessoal. Acho que a gente precisa buscar também significado naquilo que a gente faz, né? Quando a gente sempre, claro, é movido por uma engrenagem de sobrevivência, né? Porque é natural, né? É a essência da nossa vida, né? Precisamos sobreviver, né? Mas a gente precisa abrir espaço para essa felicidade na vida pessoal. A gente precisa abrir. Eu acredito muito hoje que o equilíbrio entre as coisas que você busca fazer no seu dia a dia vão melhorar muito a sua qualidade de vida. E eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre fui extremamente workaholic e uma pessoa que está o tempo todo conectada ou pensando na empresa, até porque trabalho com varejo, e varejo você vai na rua, você lembra do seu produto. Você vai numa farmácia, se você trabalha com bens de consumo de beleza, como foi meu caso, você vê lá o shampoo do concorrente, né? O shopping, idem. Você vai num shopping que não é o seu, você vê um monte de coisa, aí você tira foto. Então, assim, isso é muito natural, né? E eu me lembro que tinha uma época que eu saía com meus filhos e eles falavam, não vai levar o celular para tirar foto, não, porque aquilo estava já, né, tumultuando ali o passeio deles. Então, assim, hoje eu permito que essas duas coisas convivam muito bem. Eu assumo para mim que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e que eu também sou muito feliz com as escolhas que eu faço na minha vida pessoal. E também sem essa romantização da felicidade, né? Porque, como o Alexandre falou, não vamos ser felizes o tempo todo, né? A gente até precisa das frustrações, né? Para ir adiante, para se recuperar. Mas eu acredito assim, muito, Alexandre e Luísa, que as empresas podem promover esses ambientes. O Alexandre falou da questão do alto desempenho, né, de que a gente precisa, né, de entregas, né? Essa organização da empresa baseada em pessoas, essa organização da empresa baseada com o ser humano no centro, é ela que vai promover o alto desempenho. E muitas vezes, naquela correria do dia a dia corporativo, você não para pensar, né? A gente viveu aí uma grande pandemia, muitos colaboradores tiveram seus contratos suspensos, tiveram benefícios suspensos. O que essas empresas fizeram para poder, né, fazer um carinho nessas pessoas que estavam inseguras, que estavam lá nas suas casas? São coisas simples. Você mandou uma carta, você mandou uma cesta básica para aquela pessoa mais simples que teve um contrato suspenso. E eu acho que esses movimentos simples, assim, não é o plano de saúde mais caro do universo, é o cuidado com a pessoa no dia a dia, né? E aí isso vai, pelo menos assim, na minha vivência, né, e no meu DNA corporativo, isso vai passar pela escolha desse líder, por essa liderança, né? Esse conjunto aí que a gente chama de liderança. Então, apesar de não ser assim, né, o tema central, eu acho assim, eu não consigo não falar do papel da liderança nesse olhar
em cada pessoa daquela equipe, né? Hoje a gente vê assim, cara, para eu motivar o Vinícius, eu preciso dar a ele 2 folgas para os 5 finais de semana que ele trabalhou de casa, me ajudando em alguma coisa urgente. Eu vou dar 2 folgas para ele. Eu sei que ele vai ficar feliz pra caramba, eu sei que ele vai render, e aí ele vai ter bem-estar, vai ter saúde, vai ter tudo que ele precisa em troca daquilo. Então, é o olhar para as pessoas, né? Que é uma responsabilidade nossa como empresas, né? Como líderes. Então, eu acredito muito nesse balanço e acho que, como pessoa física, nós temos que buscar aquilo que a gente adora, né? É o esporte, é a sua corrida. Então, é um conjunto aí, como a Luísa fala, né? O mindfulness é esse conjunto. Então, eu acredito nesse combo aí. Legal, Fabiana, muito bacana. Essa sua visão corporativa, né, que você vem de empresas, né, diversas, de segmentos diferentes, né, foi de varejo, serviço, está em serviço de novo, é muito bacana essa visão de dentro da empresa, né? Você trouxe pontos muito interessantes. E aí é interessante ver agora a provocação, né, para a Luísa. Como é que é a tua visão, Luísa, que esteve no mundo corporativo e hoje está fora, né, prestando a tua consultoria? Como é que você vê um meio? Qual o meio que você vê de buscar esse equilíbrio entre o corporativo, o mundo corporativo e a vida pessoal? Aí, pegando até aí o gancho do que a Fabiana falou, né? É muito importante, as empresas estão cada vez mais valorizando a questão também do bem-estar, da saúde mental. Então, em vez do foco ser na produtividade, né, na entrega, não, pessoas felizes até produzem mais, né? Tem mais qualidade no que elas entregam, tem mais saúde, ficam menos doentes. Então, eu vejo o quanto o RH das empresas me passam, a quantidade de pessoas afastadas, com crise de ansiedade, depressão, burnout, tantas coisas, né? Então, você ajuda a pessoa em vários aspectos da vida, não só focado ali no trabalho. E até como, né, a gente tem no Diblase, tem, né, em outros, e isso veio muito, já tinha muitos clientes, né, de empresa, mas depois do início da pandemia foi realmente um boom, que as pessoas entenderam a importância. Não é algo, não sei, não é para todo mundo, eu acho que eu não consigo, não tenho tempo. As pessoas viram que era essencial para elas ficarem bem, né, da melhor forma possível nesse momento, elas cuidarem da mente. Até porque se a gente cuida só do corpo, se alimenta bem, não adianta nada se a nossa mente pifar. Vai pifar tudo junto, né? Então, assim como foi comigo, né, eu esperei pifar para buscar algo, né, voltado mais para cuidar da minha saúde mental, mas a gente não precisa esperar ter um burnout, uma crise de ansiedade, algo assim, para a gente se cuidar, pode ser algo preventivo, né? Então eu vejo que as empresas trazem muito isso, assim como a gente tem nossos encontros, né? Outras empresas colocaram esse espaço de acolhimento mesmo, e realmente mudar a cabeça das pessoas, porque as pessoas pensam assim, eu vou parar meia hora no meu dia para assistir uma aula de mindfulness, para cuidar da minha mente. Isso não é o hábito das pessoas. A gente está sempre em último na nossa lista de prioridades do dia. Então, eu vou trabalhar, vou fazer tudo, vou cuidar dos outros, vou cuidar da casa. Se sobrar tempo, eu me cuido. E, na verdade, tem que ser um pouco o inverso, porque é igual a máscara de oxigênio do avião. Quando ela cai, não adianta você botar primeiro na pessoa que está do seu lado. Tem que botar primeiro em você. Senão, a gente não dá conta bem do trabalho, da família, da casa, né? Aí a gente vai pifar mesmo e aí a gente vai ficar mais culpado, que antes a gente estava resolvendo as coisas meio ali, né, na correria, entre trancos e barrancos, e você não vai conseguir resolver nada mesmo. Então gera muito mais culpa, muito mais ansiedade. Então eu acho muito incrível esse espaço que cada vez mais as empresas lá fora já têm isso, né, normalmente regular nas empresas, né, nos escritórios, e aqui no Brasil isso está realmente crescendo. E não só na pandemia, como as pessoas estão mantendo esse hábito de ensinar para as pessoas. É importante saber desacelerar também. É muito produtivo você pausar. Porque nessa loucura que a gente quer produzir o tempo inteiro, a gente não entende como é importante a gente recarregar as nossas baterias, né? E aí, quando a gente leva para o nosso dia a dia, até a questão de, a gente só é feliz no final de semana, nas férias, a gente tem que colocar o autocuidado não só no final de semana.
A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, mesmo com a nossa rotina corrida. Então, eu começo a trabalhar, 8 horas da manhã já estou dentro de sala de aula, e a maior parte dos dias eu termino 10h30 de trabalhar. E eu arranjo tempo para mim. Você pode tirar 5 minutinhos, picar poucos minutinhos por dia, mas eu arranjo tempo para mim, porque com tanto que eu trabalho, eu não posso me dar o luxo de não praticar, né, de não tirar um momento para mim. Então, às vezes, é aquele momento simples do seu cafezinho, do seu chá, em vez de ficar ali adiantando e-mail, tira 5 minutos para tomar em paz, curtir o momento da sua alimentação, você parar um pouquinho para alongar entre uma reunião e outra, né, trazer conforto para o seu corpo. Em casa, você realmente se desconectar no final do dia, claro, né? Coisas urgentes a gente tem que resolver, mas muitas coisas a gente pode resolver no dia seguinte, a gente só adianta porque a gente está nesse automático. Recebi um e-mail, a gente está final de semana com a família, finalmente, né? Sextou, vamos lá, e você está na praia com a família, curtindo, o que você faz? Recebe um e-mail e fala, opa, vou adiantar isso aqui rapidinho. Podia deixar para segunda, mas a gente tá sempre, essa correria é um hábito para tudo. A gente come correndo, a gente faz as coisas correndo, né? A gente não consegue, porque a gente se acostumou com isso. Né? Então, a gente leva para todas as esferas da nossa vida. Então, eu acho que esse equilíbrio vem muito com o autocuidado também no dia a dia. Né? Se você arranjar 5 minutinhos, vou falar isso mais à frente, né, que a gente ainda vai desenvolver aí os assuntos, mas tirar 5 minutinhos para fazer a sua meditação diária. Meditação não é sentar na posição de lótus no chão, num lugar super tranquilo, entoando um mantra em voz alta com incenso. Não é isso, né? É muito mais simples do que a gente imagina e é importantíssimo para a nossa saúde mental. Tem até uma pesquisa recente, agora desse período de pandemia, com profissionais da saúde, que não tinham tempo, óbvio, né? Estão cuidando ali das pessoas e não tem muito tempo para parar e fazer uma meditação, mas que 5 minutos por dia já faz grandes mudanças no nosso cérebro. Trazendo mais foco, mais resiliência, mais empatia, menos estresse, ansiedade, mais energia. Então, 5 minutos, a gente gasta tanto tempo no celular, né, com coisas inúteis, com redes sociais. A gente pode tirar 5 minutinhos, ou já fazer deitado na cama antes de dormir, tirar 1 minutinho para cuidar da sua saúde mental. Então, é isso, não dá para a gente esperar as férias do final de semana para a gente se cuidar, para a gente se divertir. Né? Então, tudo bem, à noite vou aqui jantar com minha família, ou vou assistir uma coisa que eu gosto, né? Vou me exercitar, para quem gosta também, enfim. A gente encaixar da forma que faz sentido na nossa vida nesse momento, com o tempo que a gente tem nesse momento, né? Isso é muito importante. E quando a gente fala assim com empresas, eu acho interessante trazer um dado que muitas pessoas não têm noção. Em 2010, Harvard fez uma pesquisa que concluiu que naquela época estávamos distraídos 47% do nosso tempo acordados. E era uma pesquisa sobre felicidade, não era uma pesquisa sobre mindfulness. Então, era um aplicativo que apitava algumas vezes por dia e você tinha que responder perguntas como: o que você está fazendo agora? Então, você pode, quem está aqui assistindo, pode se perguntar isso agora também. O que você está fazendo agora? Então, estou aqui assistindo, né, esse bate-papo. O que a sua mente está fazendo agora? Ela está aqui também no bate-papo? Ou ela está pensando em algo do passado ou em algo do futuro? Mexendo no celular? Né? E colocava uma escala do quanto você estava se sentindo bem naquele momento. E olha que interessante, né? Concluindo a pesquisa, eles concluíram lá que, primeiro, uma mente que divaga é uma mente infeliz, né? Além desses 47% que eles concluíram. Porque a gente está sempre em um lugar querendo estar em outro. Então, eu estou aqui assistindo isso, porque eu acho que isso é importante para mim, mas eu estou pensando que eu deveria estar adiantando alguma coisa do trabalho, por exemplo. O que eu devia estar mais com a minha família. A gente está sempre culpado, frustrado, ansioso, né? Então, isso foi em 2010. Refizeram essa pesquisa em 2018, então nem pandemia tinha ainda, nem home office, né, da forma que é hoje em dia. E concluíram que em 2018 estávamos distraídos mais de 60% do nosso tempo acordado. Então, né, isso com certeza já piorou. Então, cada vez mais a gente tem que trazer atenção para isso, da importância da gente viver com mais presença, né? Porque a felicidade, como vocês estavam falando muito bem, né? E a gente não é feliz o tempo todo, até porque se a gente fosse, a gente nem ia valorizar os momentos felizes, ia ser tudo igual. Mas a felicidade, ela não é um objetivo, é um lugar que a gente vai chegar. Se não é isso, a gente só é feliz no final de semana,
nas férias, quando eu mudar de emprego, quando eu emagrecer, quando eu tiver um relacionamento, né? A gente fica jogando sempre a nossa felicidade para frente. E aí chega esse momento, de repente você conquista isso que você queria na sua vida pessoal, profissional. E o que acontece? Você nem comemora aquilo, você já está buscando outra coisa. E eu sempre falo para os meus alunos, gente, vocês estão querendo morrer mais cedo, mais rápido, né? Porque a gente está sempre querendo adiantar a vida. A gente quer que passe logo a semana, passa logo o ano, acaba a pandemia. E a gente chega no fim da nossa vida. Então, a felicidade, ela tem que estar no dia a dia. Isso não significa que a gente é mega feliz todo dia, mas que a gente consegue enxergar as pequenas, grandes coisas do nosso dia também. Um momento gostoso, um bate-papo legal, uma coisa que você aprendeu, um elogio que você recebeu, um dia bonito, né? De repente uma paisagem bonita que você, no automático, ali, de repente, indo para algum lugar, indo para o trabalho, você nem enxerga, porque você está no celular ou porque você está pensando em problemas, né? Então, trazer esses pequenos prazeres para o nosso dia também. Isso é felicidade, na verdade, né? A gente ser um pouquinho feliz todo dia. Isso faz muita diferença, inclusive, na nossa saúde, né? Então, eu acho que a ideia, assim, vendo da perspectiva do mindfulness, é isso. Legal, Luísa. Bacana, eu vejo um complemento, uma complementariedade entre o que vocês duas falam, porque a Fabiana trouxe ali uma visão empresa, que a empresa tem que contribuir, que a empresa tem que, né, olhar individualmente. Eu acho isso super importante. Lá no De Blas e Parente, por exemplo, principalmente no começo de pandemia, a gente ligava para as pessoas, os sócios ligavam, o RH ligava. Como é que você está? Está tudo bem? Tarará? Isso é um acolhimento, né? Isso é bacana. E a Luísa trouxe uma visão do o indivíduo se trabalhar, né? O autocuidado. Eu, particularmente, acho que é um equilíbrio, né? Então, se você está no ambiente corporativo, a corporação, a instituição tem que contribuir, tem que ajudar, tem que prover recursos e ter esse cuidado com o todo, com o indivíduo e com o todo, mas cada um também tem que fazer a sua parte e não ficar só dependendo da empresa, né? Então, como a Luísa falou, os 5 minutos que ele para, no final de semana que seja, né? Dos 5 minutos que ele faz uma respiração, que ele cuida de si, para ele não ficar só conectado com o trabalho. Claro, a gente está excluindo aqui questões emergenciais, que isso acontece, né? Mas esse equilíbrio do pessoal e do profissional também vem desse equilíbrio que o indivíduo tem que entender que parte vai vir de fora da empresa, enfim, mas parte depende dele também, porque se ficar só dependendo de fora, não vai ter o êxito que talvez ele espera, né? E aí, o próximo passo é perguntar para vocês. Então, Luísa, dicas, né? Quais técnicas o indivíduo pode, de uma maneira mais sucinta, o que nós podemos fazer no dia a dia para alcançar esse bem-estar? Bom, vou puxar a sardinha aqui para o mindfulness, né? Que foi o que mudou minha vida, a minha saúde mesmo, né? Eu tinha muitos problemas de saúde e hoje em dia eu não tomo mais nenhum remédio, então foi o que realmente me salvou. E é muito mais simples do que a gente imagina. Então, o que eu falei dos 5 minutos, né, de meditação. Meditação é algo simples, gente, né? Não é um fazer, é um momento de ser. É aquele momento que você não tem que agradar ninguém, você não tem que resolver nada, você não tem nem que se sentir de uma maneira específica, né? Porque a pessoa pensa, meditação, eu tenho que me sentir iluminado, eu tenho que me sentir pleno, eu tenho que me sentir feliz. Não precisa. Se você está agitado, se você está ansioso, irritado, olha para isso, tudo bem. Como é que fica a sua respiração quando você está se sentindo assim? Como está o seu corpo? Ele está todo travado? Então, relaxa. O que você está sentindo de verdade? Nomeia, porque muitas vezes a gente, né, adultos mesmo, crianças já tem essa dificuldade, mas adultos também. A gente não sabe nomear muitas vezes o que a gente está sentindo, se é frustração, se é tristeza, se é raiva, né? E para que a gente possa lidar com o que a gente está sentindo da melhor forma possível, a gente precisa saber o que é, né? Então, a prática de mindfulness traz muito esse olhar para dentro, né? E lidar com as situações da melhor forma possível. Porque, né, como a gente falou, nada vai ser tudo tranquilo o tempo todo. Então, quando os momentos são agradáveis, a gente está 100% ali. Porque eles passam, assim como os momentos desafiadores. Então, a gente tem que curtir também os momentos de bem-estar, né? Valorizar os momentos que a gente fala, ok, tá tudo ok. A gente fala até meio, ok. Mas não, o momento ok é ótimo. Significa que não tem nada de desafiador acontecendo na sua vida, né? E a gente não valoriza também esses momentos. A gente só valoriza quando tem algum perrengue na nossa vida.
Então, quando o momento é desafiador, a gente também precisa estar presente, a gente não pode fugir da realidade, porque a gente precisa ter clareza mental, resiliência, tranquilidade, falar, peraí, né, como eu lido com isso da melhor forma possível? Então, a prática de mindfulness traz isso, esse aumento do bem-estar, da sensação de felicidade, até porque quando a gente medita, a gente, né, produz mais serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, é algo que acontece no nosso cérebro. Não existe não conseguir. Assim como a gente treina o corpo, e não tem dúvida sobre isso, né? Eu gostando ou não de fazer exercício físico, eu estou desenvolvendo meu músculo. E já tem pesquisas mostrando, né, falando sobre a neuroplasticidade. A gente pode moldar também, apesar do cérebro ser um músculo, mas a gente consegue moldar o nosso cérebro, sim, de uma forma mais benéfica. E assim, como o corpo, se a gente para de praticar, volta ao que era antes, não existe um milagre. Então, essa é a nossa parte de autorresponsabilidade com a nossa felicidade. Claro, a empresa ajuda, né? Quando a Fabiana estava falando da liderança, quando tem, a gente fala muito isso no Mindfulness Corporativo, de liderança consciente, né? Um líder consciente, ele presta atenção e, né, em pesquisas de empresas, o que é um líder consciente? Não é o dono da empresa, não é quem ganha mais, não, é a pessoa que te escuta, a pessoa que pergunta como você está, que sabe dar um feedback, né, de forma gentil, que olha no seu olho quando fala com você. Então, tudo isso, né, tem na nossa vida, mas a gente tem que ter autorresponsabilidade também. A gente não pode esperar que sempre venha de fora, né, como você falou. Então, a prática de mindfulness tem essa parte da meditação, pode ser a qualquer hora, em qualquer lugar, sentado, deitado, né, de olho aberto ou fechado, do jeito que você preferir, o horário que você preferir, não tem certo e errado. Mas também, como a gente pode trazer essa atenção para o resto do nosso dia, né? No momento que a gente está comendo, que a gente está tomando banho, a gente leva a nossa reunião para o banho o tempo todo. Então, estar mais presente nas atividades rotineiras, isso não toma nenhum tempo a mais. Então, quando for tomar seu banho, preste atenção nos aromas, traz para os sentidos o cheiro das coisas, né? O toque, a gente passa shampoo no piloto automático, não massageia seu couro cabeludo, sente água quente caindo, massageia o que está doendo, não é em câmera lenta, é apenas com presença, né? Você vai tomar o mesmo banho no mesmo tempo, mas vai ser um momento mais prazeroso, vai ser um momento de pausa para sua mente recarregar. O momento que a gente está comendo, enfim, tudo que a gente está fazendo, a gente pode fazer com mais presença, e isso também é uma grande meditação, né? Porque quando a gente está falando de meditação aqui, a gente está falando de desenvolver a atenção plena, presença no que a gente está fazendo. Então, a gente pode fazer isso qualquer momento do nosso dia. Também hábitos que a gente muda, né? Então, quando a gente fala da prática de mindfulness como ferramenta de bem-estar, de felicidade, de saúde física e mental, a meditação, essas práticas informais, a gente trazer mais essa presença para o nosso dia a dia. E, claro, a nossa mente vai devagar, porque é o que ela faz isso muito bem. Ela produz, resolve, cria. Então, quando você perceber que a mente está fugindo, traz de volta. Daqui a pouco ela vai fugir de novo. Aí você traz de volta. Essa é a grande musculação, o nosso treino mental que a gente pode fazer o dia todo, né? Inclusive aqui, vocês vão se distrair, é normal, todo mundo vai, mas traz essa atenção de volta, né? E assim a gente vai treinando essa atenção plena. Então, hábitos que a gente muda também, isso também é praticar atenção plena. E também não vai tomar nenhum tempo a mais do seu dia, né? Então, por mais ocupado que a gente seja, eu estou falando aqui no final das contas de 5 minutos que você vai ter que organizar a hora que você quiser, mas mudar hábitos. Então, por exemplo, você mudar caminhos que você faz habitualmente, você sentar em lugares diferentes, não para trabalhar, né? Se você está no home office, que fica confuso, mas sentar num lugar diferente da mesa para comer, sentar do outro lado do sofá para você ver TV, ler um livro, tudo isso tira o nosso cérebro do piloto automático. Então, são ferramentas simples, né? A gente faz muito isso no escritório, dicas simples para o dia a dia, meditações simples, rápidas, para que seja fácil de encaixar, as pessoas sintam diferença e elas fiquem motivadas, né, a levar isso para o dia a dia, porque também não adianta a gente se cuidar só de vez em quando, fazer exercício de vez em quando, meditar de vez em quando, a gente não vai sentir de verdade os benefícios, né, que a gente pode sentir se a gente coloca, de fato, na nossa rotina. Legal, Luísa. É muito, muito útil, né, o que você está falando, porque às vezes a gente cria um fantasma, né, um monstro. Não, meditação, então eu tenho o quê? Acender o incenso, botar a música, parar no ambiente, almofada, tará. Você cria uma complexidade para algo que é muito simples, né? Você vai fazer aquelas respirações ali, às vezes vai estar sentado na sua cadeira no trabalho, 3 minutinhos,
e ok, e 5 minutinhos, e ok, isso não vai matar ninguém, isso não vai trazer o ponto mais urgente para ser mais ou menos urgente. Então, essa questão do equilíbrio, você tocou um ponto muito importante na minha percepção, que é a questão também do focar no positivo, né? Porque as adversidades estão aí, os problemas estão aí, os perrengues vão acontecer, mas tem muita coisa boa acontecendo também, né? E aí, né? Fabiana, como é que você vê isso, né? Quais são as técnicas que você vê, que você, como líder, né? Que você trabalha para a tua equipe, que você propõe? Como é que é a tua visão? Soma para a gente. Então, primeiro, assim, eu acredito muito nessa fala da Luísa. Eu sou um exemplo prático de como a meditação mudou a minha vida, né? Eu sou extremamente mental, então eu estou o tempo todo, né, produzindo pensamentos, e aí é o que ela falou, um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, e quando você vê, você saiu daqui, né, do seu estado presente, e pior do que isso, você construiu cenários que talvez nunca aconteçam e que te fazem mal, né? Então, a meditação foi uma mudança absurda na minha vida, eu indico para todo mundo, é uma coisa assim incrível e um aprendizado para a vida toda, né? Você vai poder usar essa ferramenta pela vida toda. Um outro ponto, assim, como do ponto de vista pessoal, que eu também desenvolvi, foi a questão de encontrar um hobby para mim, né? Encontrar algo que eu faça com prazer. E aí a gente esbarra numa outra cobrança, que é as inúmeras teses sobre exercício, atividade física, e aí tem aquela palavrinha do tem que ser. Não, mas tem que ser X dias de musculação e 2 de não sei o quê. E aí o que acontece? Assim, as pessoas param de fazer, porque ela não gosta daquela prática, aquela prática ocupa um tempo que ela não dispõe, é difícil para ela conseguir, aí ela para tudo, né? E aí, uma coisa que eu aprendi e consegui dessa forma, incluir na minha rotina uma prática de exercício que para mim é um hobby diário, foi eu abortar esse tem que ser, né? E fazer, eu prefiro hoje fazer com continuidade algo que me faça bem, que me dê prazer, do que eu ter lá o guia da melhor prática do mundo e eu não conseguir cumprir. Então, eu acho que a frustração ela vem muito desse monte de coisas, né? Se você não fizer tudo perfeito, você não fez nada, e não é assim, né? A gente tem que fazer aquilo que faz a gente feliz e que a gente consiga fazer continuamente. Quando a gente traz essas teorias para as empresas, né? Eu tenho assim um ponto que eu acho que é visceral. O papel fundamental para mim da empresa nesse contexto é ele cuidar das pessoas através da escolha da liderança. Então, eu acho que precisamos escolher boas pessoas para serem líderes. Então, assim, quando às vezes me perguntam, né, com toda essa sua experiência, com essa pesquisa que vocês fizeram sobre liderança, qual é a sua maior dica? Contrate boas pessoas. Eu passei por uma conversa dessa essa semana, um grande amigo estava me perguntando. O líder tem que gostar de gente, né? Isso que a Luísa falou isso. Ela falou assim: como é que ele olha para as pessoas? Como é que ele percebe empaticamente o que aquele colaborador está sentindo ou que ele não está muito bem? Se o cara estiver só pensando em conseguir as metas, ele não vai olhar para as pessoas. E a gente só vai chegar lá nos resultados através das pessoas, estando elas bem. Então, assim, para mim isso é visceral quando a gente fala de felicidade e desempenho do ambiente corporativo. A liderança é fundamental. Ele tem que ser o Einstein? Não, ele tem que ser uma boa pessoa. Ele tem que gostar de gente, ele tem que cuidar de pessoas. A gente pode
ter 300 especialistas, consultores, parceiros que vão ajudar a gente a desenhar o melhor processo, a cumprir o melhor processo, mas não vamos conseguir sempre pessoas que cuidam de pessoas. Então, essa é a minha tese, é assim que eu cuido do meu time, e não consigo, assim, né, falar mais de forma diferente. Já tive essa etapa na minha carreira corporativa, né, como eu já falei, da visão absurda do resultado. E também aprendi que isso é amadurecimento, é autocuidado e cuidado do outro. E um outro ponto também que eu vejo são as questões dos processos serem simplificados com um foco no ser humano, né? Eu vou dar um exemplo que eu até contei para a Luísa e para o Alexandre, mas eu passei por uma experiência, né, de ter que decidir um tema, né, de uma empresa que tem plantões, né, que os executivos fazem plantões de final de semana, de feriados, e que, coincidentemente, no Dia das Mães, caiu uma mãe para fazer plantão. E aí aquilo me pegou assim muito. Eu fiquei muito preocupada e fui falar lá com a equipe que cuida dessa planilha, né, do processo, da escala, e a resposta foi: não, isso é uma ordem sequencial. Mas você não olha o calendário, você não olha as datas? Olho. Então você viu que era Dia das Mães? Vi. E aí você viu que caiu uma mãe? Vi. E você vai fazer o quê por isso? Nada. É assim porque é assim porque o processo é assim. Isso é o processo que não é centrado em pessoas, né? E é o que a gente estuda e fala e lê o tempo todo. E aí você vê assim, nossa, não acredito que eu estou vendo uma situação tão simples, tão óbvia, e como ela foi difícil na resolução, né? E aí eu dei uma ideia para a gente fazer, já que eu não consegui mudar a cabeça da pessoa que cuida de processo. Eu falei, cara, vamos fazer uma campanha então de endomarketing, já que vai criar uma crise enorme, e vamos botar, e quem é que quer salvar uma mãe, né, que está de plantão no Dia das Mães? E a gente conseguiu resolver de forma muito leve, virou uma graça na empresa, virou uma coisa criativa, e as pessoas se divertiram com aquilo, e resolvemos esse problema, né, e implantamos a técnica, inclusive, para as próximas datas. Então, assim, são coisas muito, muito sutis, né? Um exemplo, talvez, que para muitos possa parecer assim, muito pequeno, mas eu vi que ele podia ser tão grande, né? A gente fala aí, ainda mais para quem cuida de varejo, né? Imagina, você faz uma data que é a segunda maior data do varejo, né? É onde você vai promover campanhas lindíssimas, onde você vai falar que a sua mãe é a coisa mais importante do mundo, que você compra o melhor presente, leve ela para o melhor restaurante, mas a mãe que está ali não contou, né, para o processo que não é centrado em pessoas. Então, por isso que eu acredito muito no papel da empresa, nesse cuidado com esse organismo que está ali trabalhando para ela, gerando resultados, né, lucros, dividendos, e no papel que a Luísa coloca, que é você também cuidar aí, né, desse processo dentro da tua vida. Legal, Fabiana. É a questão da congruência, né? Se você fala da grande campanha para o Dia das Mães e a coisa não funciona, né? E dentro de casa, né? Então, e aí, qual é a congruência? Qual é a felicidade que vai desenvolver naquela mãe no Dia das Mães ela está tendo que trabalhar, né? Pelo menos pergunta se ela está de bem, né? Pode ser que ela esteja. Ai, olha, eu quero de presente, eu quero ficar longe de tudo. De repente ela quer, né? Vai ser uma folga, né? De repente ela gosta tanto de trabalhar, ama aquele trabalho, é tão feliz no ambiente de trabalho que ela vai gostar. Vocês, na fala de vocês, tem aí vários, né, casos concretos que vocês trouxeram, dicas e tal. Eu vou perguntar aqui agora se tem algumas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou passar para vocês.
Uma pergunta para você, Fabiana. Como você vê o avanço da mulher nos cargos de liderança ao longo dos anos? Ótima pergunta. Bem, eu acabei de lançar um livro, né, que se chama O Código Feminino da Liderança, que o Alexandre colocou aí no início da fala dele. E nesse livro a gente fez uma pesquisa gigante para poder identificar, e a gente trabalhou com uma questão muito importante. A gente não está falando de mulheres, a gente está falando do feminino, do código feminino, do arquétipo feminino, das características desse mundo feminino, que ele é mais comunicativo, mais empático, mais flexível, mais sensível, pelas características estruturais da composição da mulher nesse ciclo todo de vida. Se a gente pensar lá no tempo das cavernas, né? A fêmea ficava ali, né? E aí com a humanidade crescendo, ela fazia aquele círculo social, ela ficava na aldeia, ela ficava ali, ela desenvolveu melhor a parte relacional, de cuidar dos filhos, o homem ia, caçava, voltava. Então, por isso que essas são as características do arquétipo feminino. Do ponto de vista da diversidade, e eu acho importantíssimo a gente ter nas empresas a representatividade da mulher, de todos os gêneros. É uma bandeira que eu defendo, que as empresas tenham seus comitês de diversidade, debatam esse tema e implantem ele nas empresas, porque diversidade é inovação. Então, não pode ser só o clube do Bolinha, também não poderia ser só o clube da Luluzinha, né? Tem que ter tudo, tem que ter toda a representatividade social possível dentro de uma estrutura corporativa, porque isso é inovação para a empresa, isso é uma fonte de cultura e é justo, né? Acho que isso é importante. Quando a gente fala de mulher, a nossa pesquisa também mostra que tem muitas mulheres que são extremamente masculinas nessa composição do arquétipo. E tem muitos homens que são extremamente femininos com essa composição das características femininas. Então, a gente, no final desse grande estudo, a gente vê que não é uma questão de homens ou mulheres. Eu acho que homens e mulheres é uma questão dessa história da diversidade. Quando a gente fala de características, primeiro que elas podem ser desenvolvidas. A gente está muito acostumado a desenvolver pessoas em planilha, em desenvolvimento de processos, melhor desempenho, mas a gente pode desenvolver as características também subjetivas. Uma pessoa pode ser desenvolvida para ela ser mais empática, ou pelo menos podemos tentar isso, né? Então, se você identifica uma pessoa que, como eu falei antes, é uma pessoa que tenha um perfil, é uma pessoa que gosta de gente, você pode desenvolver uma pessoa. Então, eu hoje, assim, claro que eu sou super a favor de termos muitas mulheres na liderança. Acho que os times têm que ter essa visão, as empresas têm que ter essa visão, mas acho que a gente tem que colocar isso de uma forma maior, né? Até porque eu tenho, como executiva, eu não gostaria de chegar a um cargo de liderança porque eu entrei numa curva de ser mulher. Eu gostaria de desenvolver a minha ascensão com base no desenvolvimento das minhas características como líder, que, para mim, diante desse estudo que eu fiz, são as características do arquétipo feminino. Então, essa é a minha visão e o fruto do meu estudo aí de muitos anos. Legal, Fabiana, muito legal você trazer, até baseado na tua pesquisa, não só numa percepção individual, mas baseado numa pesquisa que foi feita. E aí, uma outra pergunta que surgiu aqui para a Luísa, e a gente está com um tempo bastante curtinho, porque daqui a pouco a gente vai ter o sorteio. Luísa, como alcançar esse estado de flow nesse mundo louco, né, nesse mundo VUCA que a gente vive? Com mindfulness? Com certeza, é um caminho bem simples, bem prazeroso para isso, mas é o que eu falei, né? Tem que ter realmente um comprometimento, não comigo, né, com o professor, mas com você mesmo.
Então, a gente tomar as rédeas da nossa vida e falar, peraí, eu quero viver melhor, eu quero viver apesar dos desafios, não em função deles, né? E realmente colocar na sua rotina para que você, de fato, sinta as diferenças e que elas, né, se mantenham também. Muito legal, muito legal. O papo tá uma delícia, né? Tá muito legal, tô aprendendo pra caramba, tá muito bacana mesmo. Tem um monte de perguntas aqui, mas infelizmente a gente tem uma limitação de horário, né? Como um evento oficial que é. Eu quero passar a bola para a nossa equipe para poder fazer o sorteio, né? E já deixo aqui assinalado que a pessoa que for sorteada vai receber, né, o contato do nosso setor de RH, do nosso setor do marketing, que vai tomar todas as providências ali no sentido de fazer chegar às suas mãos tanto o livro da Fabiana como a bolsa ali para o grupo, né, da Luísa, ok? Então, equipe do marketing, passo a bola para vocês. Olá, vocês me ouvem bem? Todo mundo? Ok, obrigado. Obrigado, Alexandre, Fabiana, Luísa. Acho que foi bem rico esse papo. Vamos rapidinho aqui no sorteio, porque a gente está com um tempo meio corrido. A gente buscou os nomes, né, de todos os participantes que ficaram aqui com a gente listou todo mundo, então a gente vai fazer o sorteio desses 2 nomes. Então, o primeiro nome que a gente tirar vai ser a pessoa que vai pegar, que vai conseguir a vaga no curso, né, da Luísa, do Clube de Mindfulness, para ajudar a colocar a meditação na rotina, que é bem legal. E o segundo nome vai ser a pessoa que vai receber o livro da Fabiana, O Código Feminino da Liderança, o futuro das organizações e de seus líderes. Então, a gente vai sortear agora aqui. Ok. Ótimo. Então, a gente tem aqui 2 nomes, Kézia Bezerra de Jesus e Hilda Vaz. A gente vai entrar em contato com vocês, a gente tem as informações de vocês e é só aguardar que a gente, em breve, vai fazer esse contato. E parabéns por ganharem aí. Eu vou devolver a bola agora para o Alexandre para a gente fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Poxa, muito legal esse sorteio, essas 2 pessoas que tiveram a sorte, né, de receber esses dois presentes aí. O livro da Fabiana é muito legal. Eu sou suspeito para falar da Luísa também, porque eu participo efetivamente dos... Nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Mas procuro participar dos eventos de Mindfulness. Nossos sócios participam também. Uma fala final é mais no sentido de temos que inspirar as pessoas, né? Nós temos os nossos sócios, vários colegas que praticam uma luta, fazem um esporte, nadam, correm, treinam beach tênis, né, Fabiana? Que é uma exímia campeã de beach tênis. Então, é muito importante isso, né? Esse estímulo vem de dentro, mas esse estímulo também tem que vir, não só de dentro das corporações, mas de dentro de cada um de nós, né? Esse equilíbrio é muito importante, né? Acho que essa conjunção do que vem da empresa, do papel da empresa, com o nosso papel, com a gente mesmo, né? Essa preocupação, o autocuidado, como a Luísa falou, é muito saudável, muito salutar mesmo e vai contribuir para a gente ter mais saúde e ser mais feliz, não só no ambiente corporativo, não só no ambiente de trabalho, mas na nossa vida, que é composta de uma parcela dentro do trabalho e uma parcela na vida profissional. Então, eu quero agradecer muitíssimo, Fabiana. Foi uma delícia estar aqui nesse bate-papo. Luísa, muitíssimo obrigado. Muito bacana mesmo vocês trazendo essas visões complementares, né? E tão congruentes
com o que a gente busca em termos de saúde, em termos de felicidade no ambiente de trabalho. Agradecer muito a vocês duas, agradecer a quem esteve aqui conosco por essa 1 horinha aí, 2 minutinhos, 3 minutinhos passaram, mas foi muito bacana, muito gratificante. Sejam felizes, né? Busquem a sua saúde, sejam saudáveis e, em nome do de Blasio Parente Associados, em nome da AIPLA, eu agradeço a todos e finalizamos hoje o nosso evento.